Sabe aquele aplicativo que mostra em tempo real se o seu ônibus está chegando? Ou aqueles sites que mostram a reputação de uma empresa? Esses são apenas 2 exemplos de ferramentas que funcionam com o uso de dados abertos. Mas o que são dados abertos? São informações que possuem livre acesso ao público, que são disponibilizadas em meio digital, que têm estrutura em formato aberto, ou seja, que podem ser alteradas ou adaptadas livremente, que são processáveis por máquinas, que são referenciados na internet e que possuem licença aberta, permitindo livre utilização, consumo ou cruzamento. A única exigência é que se acredite autoria ou fonte. Mas você deve estar se perguntando, para que serve e quem usa dados abertos? Várias iniciativas usadas em benefício dos cidadãos podem ser criadas com dados abertos. Por exemplo, o aplicativo Siga Seu Vereador, que serve para acompanhar a atuação dos vereadores da sua cidade. Foi criado com esse tipo de informação. Para que entenda melhor, acadêmicos, jornalistas, cientistas de dados em empresas privadas, organizações na sociedade civil e nas diversas instâncias de governo são mais exemplos de pessoas ou instituições que fazem uso de dados abertos em suas atuações. Você também pode utilizar essa tecnologia. É possível encontrar cursos na internet que ensinam como utilizar os dados abertos. Também há discussões sobre os colaborativos de dados e a abertura de dados pelo setor privado, em caso de ações que tragam benefícios ao interesse público. Dados abertos governamentais. De acordo com o Tribunal de Contas da União, dados que são produzidos, coletados ou custodiados por entidades públicas e colocados à disposição da sociedade em formato aberto são chamados dados abertos governamentais. De acordo com a nossa legislação, quase todos os dados governamentais são públicos, com exceção de dados que comprometam a segurança ou o interesse nacional. A Lei de Acesso à Informação, LAI, é válida aos órgãos públicos da administração direta e entes da administração indireta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário, bem como do Ministério Público, em todas as esferas. Em relação à transparência ativa, a LAI, Lei nº 12.527/2011, traz conceitos de dados abertos. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Por isso, é papel fundamental da administração pública criar mecanismos para disponibilizar esses dados e informações em formato aberto. Ainda nesse contexto, o Tribunal de Contas da União elaborou a publicação de 5 motivos para a abertura de dados na administração pública, que elenca os motivos para que governos invistam em mecanismos para a disponibilização de dados abertos. São elas: transparência na gestão pública, contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão, aprimoramento na qualidade dos dados governamentais, viabilização de novos negócios e obrigatoriedade por lei. Agora vamos falar sobre as 3 leis e os 8 princípios dos dados abertos. As chamadas 3 leis dos dados abertos não são leis propriamente ditas, e sim um conjunto de exigências para detectar se um dado pode ser considerado aberto ou não. De acordo com informações do site oficial de dados abertos do governo federal, essas leis foram propostas por David Ives, especialista em políticas públicas e ativistas dos dados abertos, na Harvard Kennedy School of Government. São elas: se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. Os 8 princípios dos dados abertos governamentais.
Ainda de acordo com informações da publicação 5 motivos para a abertura de dados na administração pública, os dados governamentais são considerados abertos quando: completos. Todos os dados públicos são disponibilizados e dados públicos são aqueles que não estão limitados por etapas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos. Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada. Por exemplo, o registro de um aluno do ensino básico é considerado um dado primário. Já o grau de escolaridade de todos os alunos do ensino básico em um determinado estado é um dado agregado. Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados. Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado. Acesso não discriminatório. Não é necessária a identificação do interessado para acessá-los. Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo. Licenças livres. Os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas, na forma regulada por estatutos. A conformidade com esses princípios precisa ser verificável. Dados que não possuem um desses princípios não podem ser considerados abertos. Por exemplo, dados não disponibilizados na internet, dados desatualizados, dados disponíveis em PDF ou em formato de imagem, que não são processáveis por máquina, dados que requerem identificação do interessado para serem acessados, entre outros. Dados abertos no Brasil. No Brasil, o Portal Brasileiro de Dados Abertos, no endereço www.dados.gov.br, é a ferramenta oficial do governo, onde dados e as informações públicas estão disponíveis nas mais variadas temáticas da administração pública. O portal possui mais de 10 mil dados, todos abertos, de 200 organizações. De acordo com informações contidas no próprio portal, a ferramenta foi construída prezando pela simplicidade e organização para que os dados e informações possam ser encontrados com facilidade. Além da iniciativa nacional do Portal de Dados, existem outros programas de dados abertos, implementados em outras esferas e poderes da administração pública, em todo o Brasil. Iniciativas de dados abertos são essenciais para que possamos fiscalizar os gastos e as ações dos nossos governantes. Além disso, também nos permitem criar soluções para a sociedade de forma facilitada e sem que haja custos para a obtenção dos dados. Agora que você já conhece os dados abertos e o Portal Brasileiro de Dados Abertos, você tem mais uma ferramenta em suas mãos para trabalhar pela construção de um Brasil certo.